Você não está aqui por acaso. Rick Warren. Tudo começa com Deus. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Questionam-se coisas voltadas apenas para o interesse pessoal, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Porém, concentrar-se em si mesmo jamais desvendará o propósito da vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como chegar lá saindo daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Deve partir de Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que exista. Você foi feito por Deus e para Deus, e enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização. Querem que Deus lhes sirva de gênio particular para atender a seus desejos egocêntricos. Mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos, não usar a Deus para o que você deseja. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Defina claramente seus valores. Estabeleça algumas metas. Defina em que você é bom. Aspire a grandes objetivos. Seja disciplinado. Acredite em si mesmo. Não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e, ainda assim, falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que de conselhos,
de livros de autoajuda, Jesus Cristo disse: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a minha forma, de achar a si mesmo, seu verdadeiro eu. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensinará a fazer menos na vida ao se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas, quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia na Northwestern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual o significado da vida? Depois, ele publicou suas respostas, por sinal bastante desanimadoras, em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Você pode descobrir o que Deus, seu Criador, revelou sobre a vida em sua palavra, a Bíblia. A revelação é sempre melhor que a especulação. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Claramente revelou, ao longo da Bíblia, seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do fabricante, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito de sua vida, volte-se para a palavra de Deus, não para a sabedoria do mundo. Deve edificar sua vida sobre verdades eternas, não sobre tendenciosos programas de entrevista de TV, psicologia popular ou seminários motivacionais. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. 1. Você descobre sua identidade e propósito por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Se ainda não tem esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo.
2. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes de sua vida, mas não pode escolher seu propósito. 3. O propósito de sua vida cabe em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu, mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda: Aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, como se a visse repassando em um letreiro luminoso, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Está prestes a caminhar para a luz. Apenas continue a leitura. Um tema para reflexão. Se Deus não existisse e se tudo fosse a pura consequência do acaso, a vida não teria nenhum propósito. Tudo começa com Deus. Perguntas para meditar. Você já parou para pensar ou se sentiu confuso sobre o propósito de sua vida? De que forma tentou descobrir o propósito de sua vida, mas não obteve sucesso? Por que acha que as pessoas tentam descobrir o propósito da vida sem se voltar a Deus, seu Criador? Para explorar mais essas questões, visite o site www.propositos.com.br.